Dia de votação, dia das urnas cada vez mais perto e cada vez mais pertinente e central na casa de todo cidadão. Quais que propostas do nosso candidato? O que é o programa eleitoral para dia 17 de maio de 2026? Para nos desdobrar isso um bocadinho melhor, hoje o nosso secretário-geral do Movimento para a Democracia, Agostinho Lopes. Senhor Agostinho, muito obrigado pela presença. O prazer é todo meu. Ainda prefiro sempre para nos convidados fazer essa autobiografia para ser mais impactante para nos convidados que saem na casa. Tem o único por fazer. Meu nome é Agostinho António Lopes. Portanto, nesse momento a função de secretário-geral do MPD. Nasci no São Nicolau, bem bebê para a praia. Portanto, a gente tem quase 70 anos de vida na praia. E não fazia estudos primários ali, estudos iniciais ali, não fazia engenheiros ou técnico, engenheiro técnico em zootecnia, que fazia na Argélia entre 75 e 80. Trabalho há algum tempo no Ministério da Agricultura, como quadro do Ministério da Agricultura. Na 89 lancei por um processo de licença para fazer um trabalho fora do Ministério, fora do país, contratado com um contrato internacional. Nunca volta mais para a administração pública, não resolvi fazer minha vida por conta própria, até que em 90, portanto um ano depois, explosão de todo aquele momento de abertura política, me abraço MPD. Abraço MPD, aquele dia que me é um fundador, e faz uma vida política bastante ativo, que não está de conhecimento de maioria de cabo-verdianos. Começa como simples dirigente de direção nacional, de Comissão Executiva Nacional, depois de transforma em Comissão Política, depois de Comissão Permanente, depois não foi secretário executivo, que é hoje o posto secretário-geral, pôs um candidato a presidente do partido, não foi eleito presidente do partido, não concorre, liderando as listas da MPD em 2006 para legislativas, numa eleição que infelizmente não perde, mas isto faz parte das dinâmicas. Se a gente tinha ganhado alguns anos, também acaba para perder aquele ano. E a partir de lá começa um processo de afastamento gradual da política ativa, mas nunca deixa de minha militância ativa, nunca deixa de participar nas campanhas todas. Na 2011 nunca quis ser deputado, porque era o momento de me fazer outras coisas. Eu tinha feito 10 anos na minha vida profissional, uma vida que me adora, que me gosta. Resolvi montar um escritório de consultadoria que correu razoavelmente bem, na medida em que as consultadorias neste país podem dar, em várias áreas, sobretudo na minha área, que é a área de agricultura e pecuária, portanto, que nunca tem grandes empresas, nem grandes projetos, porque acaba para, ao mesmo tempo, abraça, durante a minha vida profissional, alguns projetos interessantes, criei algumas empresas, alguns desses passei mais tarde por razões meramente pessoais, acaba para que tem grandes influência em termos de administração daquelas empresas, porque, pronto, entretanto, entra na vida política, não teve que sair. Quando não saí, em 2011, foi exatamente para retoma o meu mundo e volta para a minha vida, até que, em 2024, o MPD tem a estrondosa derrota nas autárquicas. E aí, a solicitação, a convite do presidente, mas porque em Áchama era um dever de meu, voltava para tentar a minha contribuição. Não volto, não estou ali outra vez como secretário-geral. Não espera-me, já nunca tenho idade para ficar mais 20 ou 30 anos na política, mas enquanto não puder dar, não dá. Voltando para o bloco de organização interna do partido, o que é que a MPD te representa na contemporaneidade e na história de Cabo Verde? Isso é uma pergunta interessante, sobretudo para os mais jovens, aqueles que nasceram no final da década de 80 e depois da década de 90 e mais para frente, né? A MPD foi um movimento que surge há alguns momentos antes da abertura política e que depois da abertura política, em fevereiro de 1990,
acabou por imediatamente apareceu na sociedade como uma força com um bom nível de organização para a altura, nunca tinha nenhuma experiência de organização social daquele tipo. Foi bom, a abertura foi 19 de fevereiro, nós no dia 15 de março, 14 de março, já não tinha uma declaração política, que é o documento fundante do sistema democrático em Cabo Verde, que é a base da nossa Constituição atual, e já tudo feito. Não sei, na rua, trocou a assinatura, e verdadeiramente a MPD lidera o processo de mudança nos anos 90. Não foi reconhecido cedo, e verdadeiramente a partir do mês de maio já todo mundo respeitava, todas as autoridades respeitavam o MPD, porque no mês de mostra não tinha capacidade de pôr alguém na rua, e nós próprios, nos síntima, nós era porta-voz das grandes reivindicações da população, que eram as reivindicações que no fundo correspondiam a reivindicações da sociedade. Como meio elementos da sociedade, nós vivemos tudo em várias partes do país e no Cabo Batem alguma identificação, reconhecido mais tarde, com as grandes aspirações do povo à liberdade, à democracia, ao Estado de Direito. É uma vida livre, verdadeiramente livre, onde cada cidadão pode escolher o que quer, como quer, para o que quer. Ou seja, não taxa a sociedade cabo-verdiana tojano como um elemento fundamental do processo de mudança e de implantação da democracia em Cabo Verde. Não teve a felicidade de, na 13 de janeiro de 91, sabiamente o povo de Cabo Verde dando 2/3 dos deputados do Parlamento, mais de 2/3. E aquele 2/3 foi permitido muda o regime. Muda verdadeiramente. Em 13 de janeiro, com os resultados de 13 de janeiro, claramente ia nascer, todo mundo sabia que ia nascer uma segunda república, uma república verdadeiramente democrática, um Estado organizado em Estado de Direitos, portanto com os 3 pilares fundamentais dos sistemas democráticos, onde o exercício da liberdade acabou por ser assumida fortemente pela população, e foi um momento importante porque a assunção dessa liberdade levou a um despertar das energias populares e de toda a energia produtiva, que foi o principal responsável para as mudanças económicas, sociais, políticas e institucionais que houve em Cabo Verde, e sobretudo a capacidade do povo de Cabo Verde de receber e apropriar-se da liberdade e da democracia. Nós é considerado, e nunca tem que ter face modesta para isso, nunca tem que estar em pé, em bicos de pés, porque nós é dono de alguma coisa, nós é dono de nada, mas me sinto orgulhoso de ter sido capaz de interpretar os sentimentos, as aspirações de um povo, o nosso povo, naquele período. Praticamente tudo negociação que não veio para o PCV não acaba para impõe aquilo que era o nosso ponto de vista. Os calendários inicialmente previstos foram todos mudados em função daquilo que eram as discussões que nós íamos fazendo. Os passos dados, as medidas tomadas, foi tudo pilotado, portanto, para a MPD, em negociação com o PCV. Mas é preciso falar que talvez essa cedência toda não tivesse apenas a ver com a nossa identificação com a população. Teria mais a ver com algum menosprezo. As meia dúzia de rapazes ali, se expôs aos deputados no Parlamento, é muito bom. Portanto, não deixa-se fazer de conta. E aconteceu, inevitável, tivemos 2/3, mudamos o regime. E o Cabo Verde é hoje o que é, não apenas pelo 13 de janeiro, mas pela dimensão do 13 de janeiro. O senhor acredita na contemporaneidade da MPD ainda ter representado aquilo que representou ao longo da história, desde essa gênese? A vida é dinâmica. A história é evolutiva. Certamente as conjunturas que vão dando papéis diferentes para o mesmo sujeito. Certamente quem nunca gostava de ser gosto e ter a mesma utilidade e gosto de que ele tinha quando tinha 20 anos. Não fazia parte naquela altura. Mas é indubitável que o MPD em Cabo Verde continua a ser uma referência. Quando se fala da democracia, do Estado de Direito, da liberdade, do Estado livre onde as pessoas podem exprimir, da imprensa livre,
do direito à iniciativa privada, da liberdade de investir, dos direitos sociais à saúde, à educação, à segurança, à proteção social, no Taxíntima continua a ter um papel importante. É só ver os últimos 10 anos de governação para hoje, que verdadeiramente foi postura do governo da MPD, que no fundo é orientado pelas grandes ideias, as aspirações, os grandes princípios e valores do partido. Continuamos ainda de pé, tanto é que não se negócio e luta para um terceiro mandato. E que não considera que é uma tarefa impossível, bem pelo contrário. No Táchama, apesar dos 2 mandatos, ainda nós é partido que tem melhor confiança da população. Por isso que nos estamos nas batalhas. O senhor acredita que tem maior divergência ou convergência ideológica entre a MPD e seus adversários políticos? Nós, diferenças ideológicas com o PCV profunda. Não sabemos que tem algum extrato de sociedade que te crê, talvez por uma questão referencial, por referências que cada um tem, e da força do marco deixado pelos regimes totalitários em que Cabo Verde esteve sempre submerso, não teve um passado de praticamente abandono nós mesmos, depois não teve o país colonizador se transformou num Estado totalitário com um sistema fascista. Depois nós tivemos o nosso quinhão dos governantes de 15 anos de partido único, e tudo esse carga ali, certamente, orienta pessoas para um determinado tipo de pensamento. Mas então gostaria de falar o seguinte: a nós não nasce exatamente daquilo que é o contrário do que é PIGC. PIGC e PCV. Bom, o que é PCV hoje? Se PCV cria uma coisa única, nós não cria. O antagónico do único. Se PCV cria o controle, nós queríamos era o contrário daquilo que é controle. Se PCV tachava, até não chega a ponto. Nesse ponto, não tem divergência relativamente e radicalismo, às vezes relativamente a cores. Mas quando está a fazer uma análise dos 2 projetos programáticos dos 2 partidos, claramente o PCV, do ponto de vista filosófico, é um partido de esquerda. É um partido de esquerda com tendência para a extrema-esquerda. Há muito pensamento da extrema-esquerda. Nós somos um partido do centro, porque aqui não acaba para discutir tudo aquilo que chega, com tendências para o centro-direita. Tem um franja de MPD que é verdadeiramente malta da direita democrática, não é da extrema-direita nem do fascismo, não é? Nós não temos uma diferença fundamental que a gente costuma falar com o PCV. A nós é um partido de individualidades. E o PCV é um partido de coletividade. O PCV, se deixar, ele apanha, se siga a letra, coisa que tem escrito na Cibura, ele pode apanhar, ele apanha 100 homens, ele pode tudo vestir do mesmo fato, do mesmo tamanho. Ele começa a vestir, fica mais grande, fica mais pequenote, se um adapta melhor, se o outro adapta pior. Ele começa. Então, também esse coisa tem um sentido alegórico. Enquanto que PCV e MPD têm uma preocupação de adapta a cada indivíduo forma de exercício de liberdade, porque isso é, e sobretudo, uma questão intrínseca ao indivíduo. Não sendo nós iguais, não faz sentido que estejamos obrigados ou induzidos a sermos iguais. Não tem 1,90 m, se me põe alguém um fato de alguém de 1,60 m, e a fato ele fica mora lubo dentro do saco. Se me toma um fato de um homem de 1,60 m, ele está racha na costa. Não pode ficar com o fato, mas qual rachado na costa. Portanto, não está acostumado a falar, mas não está a fazer, na nossa governação não está a fazer roupa para servir as pessoas. Enquanto que o nosso adversário faz as roupas para servir a coletividade. O indivíduo é, na maior parte das vezes, obrigado a submeter-se àquilo que são as regras da organização. Nós somos o contrário. Existem as regras das organizações consensualmente aceitas, mas temos um máximo denominador comum. Sabendo, mas entre nós, tem naturalmente divergências
que não tem que estar constantemente a discutir, constantemente a quebrar pedra, constantemente a arbitra, para não chegar aquilo que é o maior denominador comum. Não é o menor denominador comum, é o maior denominador comum. Ou seja, o máximo que não tem em comum, não está busca. Claro que o que muito discute, um processo de discussão dialético, ora que não tive um entendimento, não tive um entendimento. Nunca pode ser sentado a discutir com o minta para discutir com o outra pessoa para discutir comigo. Não tive um entendimento, para sair na porta e falar, não, aquela coisa que influencia que é massa. Então, não está outra vez, não está discutindo o que é massa. Não pode interromper o processo, não volta a discutir. Mas o problema é não, querem que é massa, como gosta de quem quer. Ou seja, não te procura, evita, impõe às pessoas a nossa própria vontade. E não te busca sempre, no diálogo e no entendimento, encontra um espaço no nosso não pode viver. Consciente de que a heterogeneidade da humanidade é tão grande e que nesse planeta ali não também é para não prender com o companheiro, para não apura, nunca te aspira a ter unanimidade permanente. Não te busca o máximo de número comum. Não pode, que as coisas que não pode estar junto com ele, que não pode entender conjuntamente também. Então, ali é uma grande diferença ideológica entre os dois partidos e que marca o comportamento. Marca o comportamento dos partidos face aos seus militantes. É inevitável que tem determinadas coisas que não estão a agir da mesma forma. Do ponto de vista individual. Afinal, nós é parte de um povo com cultura comum, com um conjunto de outras coisas que te definindo como povo, tem algumas coisas que não têm em comum. Mas, no essencial, do ponto de vista político e ideológico, não tem uma diferença grande. Nós é que é aquele é. De prisma de Instituto no hoje realmente tem uma divergência ideológica, no entanto, críticos da área política sempre acusam ambos os partidos de ter uma certa convergência em termos de práticas e propostas eleitorais, que ele afirma solita materializa? Não está a ser uma cata coincide. Basta no Joby, não analisa ao longo da história os programas que foram sendo apresentados pelos dois partidos de 91 a 90. Porque a eleição de 91 foi tudo discutido em 90. De 90 para aqui, para nos China, uma diferença grande. Agora, hoje a governação do mundo é absolutamente ideológico. E na maior parte das vezes ele é dominantemente ideológico. Ele é sobretudo conjuntural. Tem coisas que nunca pode fazer diferente na Cabo Verde, independentemente de quem for o governo. Por exemplo, sistema de financiamento da nossa economia. Hoje em dia é que é possível não voltar ao modelo de estendimos e pedir ajuda. Seja quem estiver lá. Mas também é indubitável que nunca te vive se nunca tiver âncoras de países mais fortes, mais ricos, que está capacitado para ajudar a integra e a evoluir todo dia. É verdade que nenhum de nós nunca pode prescindir de contribuição que imigrantes terão para Cabo Verde. Porque não é realidade que é de MPD, que é de PCV. Tem 500 mil habitantes na Cabo Verde para cerca de 1,5 milhão fora de Cabo Verde. Ou é capaz de inteligentemente aproveitar aquele que é input que imigrantes te dão para o desenvolvimento, ou então, pura e simplesmente, reduzir grandemente o potencial de crescimento, o potencial de desenvolvimento. Então, que ele é uma coisa que qualquer partido que venha é obrigado a fazer. O cumprimento da Constituição em matérias-chave, por exemplo, como o direito privado, a liberdade de iniciativa, a liberdade de expressão e de informação, o jornalismo livre, a independência dos tribunais, para mais que não crê desenvolve programa com diferencial, tem um monte de coisa que é comum. Então, pragmaticamente, os partidos têm sempre coisa que se faz igual. Então, os analistas políticos, analisando desse lado, esse acaba para nós é tudo igual. Mas isso não é uma cavardura. Isto acontece por todo mundo. Isto acontece por todo mundo. Você vai a Portugal, é a mesma coisa. Quando o PS está a governar e o PSD está a governar, as pessoas acham que não há diferença. Você vai à Espanha, quando o PP está a governar, o PSOE está a governar, há muita coisa que é igual, as pessoas não acham que haja diferença.
Então, nós hoje não estamos vivendo num espaço global. Não está sujeito, seja governo de esquerda ou de centro-direita, ou de centro-esquerda, não está sujeito aos mesmos condicionalismos globais no qual não está vive. Portanto, certamente que os analistas têm alguma razão quando analisado desta forma. Mas, no cômputo geral, nós entendemos que a nossa diferença de atuação, do como fazer, é quase que o oposto. É quase que o oposto. No último outro círculo eleitoral, fora de capital, teria reivindicado maior representatividade no Parlamento e autonomia na escolha de deputados. Mal que o partido te garante, na ilhas mais distantes e na diáspora, se as vozes não conseguem ter impacto na decisão de capital. Se as vozes, nesse momento, do ponto de vista proporcional e numérico, têm o mesmo impacto na capital. Agora, ninguém que por pretende que um espaço, no fazer hipotético, que te representa 60% de boa economia, que tem mais de metade de população nacional, tenha as mesmas prerrogativas representativas de alguém de uma outra ilha que tem 1% de população, que tem 15% de área total do país e cuja contribuição para a riqueza nacional é inferior a 1%. Nunca pode chegar nesse dois extremos para tratar em igualdade. Até porque não é possível aquele que é mais desenvolvido, mais proeminente, é que aceita. Agora, se você levar num ponto de individualmente, proporcionalmente, as ilhas são representadas da forma como são. Em termos de representatividade, mesmo aqueles que supostamente não teriam nenhuma representatividade a nível das instituições que estão sediadas na capital, têm. Falamos do Parlamento. Cada deputado, por exemplo, no Conselho da Praia, vale 5.000, quase 6.000 eleitores. Cada deputado no Conselho de São Nicolau, por exemplo, o meu Conselho, vale 800, 900 votos. Esses deputados não são menos deputados que os outros, nem têm menor poder de reivindicação que os outros. O que falta ali, às vezes, é algum empoderamento da própria ilha para que o deputado se sinta como tal. Entende? Ou seja, justamente porque tem ilhas que é mais deprimidas, regiões que é mais deprimidas, onde pessoas têm menos oportunidades, tem também comportamentos diferentes junto de instituições. Quem vai, pode pagar, pode brigar, pode pôr na rua, pode pôr dentro, não tem a mesma força do que quem vai, não pode pagar, não pode brigar e nem pode pôr ninguém na rua. Essas realidades existem. Agora, o que é que um bom governo deve fazer? Um bom governo deve ser capaz de retirar recursos diversos das zonas mais proeminentes e alocá-los nas zonas mais deprimidas. Mas que pode ser coisa feito na lógica tradimeu da obó, senão é comunismo. E tem que ser coisa na lógica que então sacrifica a mim para promove o cabeça e com o esforço o chegar a um patamar superior. Se eu fazer uma pergunta abstrata, você respondeu abstrato. Agora, bem, se virar com o plano, quem entendeu primariamente? Que é a questão da regionalização. Cabo Verde é um país regionalizado. Em que sentido? Geograficamente. Geograficamente, é um país naturalmente regionalizado. Nós temos as ilhas com as suas especificidades todas, com as suas potencialidades, as suas capacidades e os seus recursos, humanos e outros. A Brava não é igual a São Nicolau. O Sal não é igual a Santiago. São Vicente não é igual ao Maio. E nem Santo Antão, igual a Boa Vista, por exemplo. Se tu fores a Boa Vista, vais ver que, se não é na Boa Vista, no Tojo, mas tem
potencialidades enormes para ser uma ilha turística de mar, de sol e praia. Graças a Deus, não pega nele, está a fazer com algum sucesso. E isso representa uma vantagem enorme para a ilha de São Boa Vista e para a população de Boa Vista. Mesmo quando as pessoas dizem que não. Já não se bebe água salobra na Boa Vista. Já ninguém é feito os partos nos corraneiros e nas parteiras leigas. Já não se sai, sobretudo, atrás das cabras a fazer chacina. Há outros meios de desenvolvimento, há outros recursos, há outras possibilidades e muitos outros direitos que a população tem. Continua com dificuldades. Nós temos dificuldades em tudo quanto é sítio. Não é questão cabo-verdiana. Mesmo os países mais desenvolvidos têm as suas dificuldades. Não serão as mesmas que as de nós, mas eles têm essas dificuldades. Que a base está constantemente atrás do prejuízo. Tenta resolver o problema. Mas, o que deve ser feito é essa regionalização, essa regionalidade natural que é a geográfica, vou transformá-lo numa realidade humana e administrativa capaz de fazer o salto. E aí há duas vertentes. Há gente que discute que deve haver uma regionalização política. Isso tem consequências. Outras que muitas vezes as pessoas catacrifam. Ou fazem uma regionalização administrativa. Em que descentralizamos o Estado para as regiões, fazendo com que os poderes de decisão sejam tomados a nível dessas ilhas. A regionalização política talibano, a NU, faz com que ilhas não apenas tenham capacidades para tomar as próprias decisões da ilha, mas tenham que ser responsáveis pela mobilização dos recursos que também vão fazer isto. Se depender do governo, se a regionalização depender das instituições do Estado, do governo, do Parlamento, do Presidente da República, há modelos vários. Há sempre a possibilidade de você deslocar os recursos de um lado para o outro. Mas você não pode fazer uma regionalização na Ilha de Santiago com umas normas e a regionalização na Ilha de Brava com outras normas. Estou a falar da ilha maior para a ilha menor. Só isso. Não tem nada a ver com as condições da Brava ou as condições de Santiago. Não pode ser a mesma coisa. Mas também o que pode, do ponto de vista administrativo, político-administrativo, o que pode tem normas diferentes para a ilha, para a região de Santiago ou para a região de Brava. Tem que ter um quadro geral que é válido para todos. Portanto, essa é que é a diferença. Qual é que é a minha preferência? A minha preferência é discutir. Eu vou tudo que usar a mesa no discutir com exaustão, no jogo aquilo que é melhor para o futuro do nosso país. Nunca pôr-se a discutir regionalização com base no que é hoje, no que existe hoje. Não tem que saber regionalização em que aspecto que esta potência de desenvolvimento desse país, para ir 10, 15, 20 anos, não deixa de ser um país de desenvolvimento médio alto, mas passa a ser um país desenvolvido. Não deixa de ser um país que tem as disparidades, um índice de Gini à volta dos 5, para ser um país com um índice de Gini melhor. Você percebe? As disparidades em que entre mais tem e que entre menos tem, que seja o menos possível. Para que a dignidade das pessoas e as possibilidades que as pessoas têm seja igual na Brava ou no Santiago. Você percebe? Tudo isso é trabalho. Para mim, nunca tem solução acabada para isso, não tenho minha opinião, porque te perguntaste a mim que tem solução acabada para nada. Mas não tem uma opinião. E não só não conseguir soluções na democracia quando nos sinta para não discutir. E acho que nesse período o que se falta é essa vontade de discutir. Não ter um ambiente político com muita picardia. Onde os sujeitos e os atores políticos privilegiam discordância, picardia, em vez de consensos, encontros de soluções onde alguém pode se sentir abraçado. Não basta nos espiar no Parlamento. Há vários anos que nos está lá, há várias estruturas que a passa, na verdade nunca estou conseguindo entendimento para não eleger os juízes do Tribunal Constitucional, para não eleger os membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que esta comandante já passa muito tempo, para não eleger os membros da Comissão
do Conselho de Regulação do Setor da Comunicação Social. A Agência Reguladora da Comunicação Social. E etc, etc. Leis importantes que podia ser discutido, consensualizado, tem acesso, recebe contribuição do outro, quando nunca pode aprovar. Você não podendo aprovar a minha partidária, que não deve discutir, normalmente quando nunca pode aprovar. E o que é que isso tem feito durante esses tempos? Tem criado um ambiente de rispidez no nosso Parlamento. E o que é criado no Parlamento é se espalhar para todo mundo. Se você repara, relações, por exemplo, entre o Presidente da República e Primeiro-Ministro, ou seja, entre a Presidência da República, podia ser melhor. Podia haver mais diálogo, podia haver mais entendimento. Mas não há. Dentro do Parlamento, entre a oposição e a situação, devia ter mais entendimento. Devia ter mais diálogo, devia ter mais encontro. Ou seja, os deputados deviam tomar café juntos mais vezes. O senhor acredita-me, é possível garantir uma distribuição de investimento de forma mais equitativa entre os maiores centros urbanos e que as ilhas com menor peso demográfico mediante aquele modelo vigente que não tem atualmente? Não. Por enquanto, não. Tem que ser feito um esforço para diminuir a desigualdade. Mas, infelizmente, cada região é uma região. Cada ilha é uma ilha. Cada ilha tem os recursos que tem e tem a força humana que tem. É que é possível fazer uma distribuição igualitária. No pode encontra um melhor equilíbrio, onde não te define um patamar de dignidade, que a gente chama de patamar de dignidade, é ter um índice de pobreza que seja aceitável, que é definido, de consenso, ter um índice de desemprego que é aceitável, ter um índice de acesso à educação que é aceitável, igual para todos, ter um índice de saúde que seja o mínimo aceitável. Nós temos que ter o mínimo aceitável. Mas porque pretende ter um hospital de referência na Brava. Até 5 mil alguém. Um hospital de referência só médicos quais te chegam a 5 mil. Só investimentos em serviços. E para outra o quê? Mas o Poli, em contrapartida, tem um excelente hospital na Fogo, no Santiago. E tem um bom serviço de transporte e ligação que está ligado, ou que está condicionado para fatores atmosféricos permanentes, para avarias. E tem que ter um sistema modal que te permitiu você sair de um bando para aquele outro com alguma tranquilidade. Xandão é um exemplo. Todo mundo briga que não há barcos para o meio, que não há barcos para Brava. É verdade. Não há os barcos que algumas pessoas gostariam de ter. Mas quantas vezes bota bem de Brava para Fogo com um barco de 180 passageiros com 13 passageiros? É com B, é com 12, é com 13, é com 4. Táchama tem condições de pôr um barco de circular de hora a hora. No jogo do outro lado, Santo Antão, São Vicente. Tem 2, 3 barcos por dia. Essa vai cheio. De mercadorias, e tudo. É a linha mais rentável que tem. Assim, você pode a economia sustenta. Porque tem outra forma de fazer a economia sustenta. Ou tem um setor que está a linha entra tudo dinheiro para pôr no transporte. Então, se você prejudica outras áreas, não tem que fazer. Ou então, não tem que adaptar o transporte que apoia na Brava às realidades da Brava. Porque o apoio é que é sustentável eternamente. O que seria a alternativa para que isso não acidie na caso de Ilha de Maio e de Brava? A mim está-me nesse momento, Maio, de Brava e de São Nicolau, que as ilhas que têm pouca gente e cujas perspectivas de desenvolvimento podem ser discutíveis, eles têm que ter um serviço público garantido. Que permite que pessoas circulem, permite que pessoas façam negócio e até permite que pessoas tenham um serviço de segurança e proteção civil viável. Claramente é que é viável, põe um avião toda hora para São Nicolau. É que é viável. Avião que anda, um amigo meu falou, avião que anda com água, né? Que anda com ar. É que anda ele só. Você está a perceber? E tem um custo mínimo para fazer funcionar. Todas essas questões que têm que ser ponderadas. Qual é que é a solução que tem ainda? Senta na mesa.
discute, encontra as melhores soluções. As propostas do MPD estão praticamente acabadas nesse sentido. Mas é nós irmos adaptando e melhorando para nunca entrar naquele círculo de que tem ovo porque que tem galinha porque que tem ovo. Não tem que quebrar o círculo alguns, mas que pode ser um quebra radical. Aliás, nenhum país do mundo, nem nenhuma instituição do mundo que tem gerido com comportamentos radicais. É preciso paulatinamente te adaptar, paulatinamente melhor. Qual é o grande problema que não tem nesse momento? Num setor que supostamente tem uma parte que é público, muito importante, mas que podia ser e devia ser um setor, na todo outro país do mundo, que é a iniciativa de privados. Tem companhias de avião, tem companhias de barco, tem de Castanhal Alcântara e de Cabo Verde ainda. Mas nós conseguimos ter a conclusão. Apesar de todo o esforço que nos fazemos nesses 10 anos, nunca consegui chegar lá. Atenção! Nunca consegui chegar à expectativa das pessoas. Mas o transporte aéreo e o transporte marítimo estão de longe melhores do que eram em 2016. Mas de longe, que tem comparação possível. Em termos de tráfego, em termos do número de passageiros que circulam, em termos do número de mercadorias que circulam, em termos de frequência, está completamente diferente. Há lacunas, há necessidades ainda, há rupturas, há questões de... Mas que agora, faça o que existia antes, vou pôr coisas pontuais. Comparação relativa deve sobrepõe a expectativa da sociedade civil atualmente? Não, nunca tenho. Claramente nunca te responde, nesse momento nunca tenho condições de responder às expectativas de população na área de transporte. As expectativas que é feito nunca tenho condições. No setor de trabalho para isso. Porque o problema de Cabo Verde no setor dos transportes não é o preço da passagem. Qual é? Os aviões e os barcos não existem. Boca até conseguir usar o transporte de marítimo na Cabo Verde, tem barco. Tem 3, 4, 5 barcos obsoletos, beijo, com 30, 40 anos de tamanho. Cada semana esse papadoc. Como é que tu fazes gestão? Como é que não te querem de mobilidade interilhas? Não tem que comprar barco. Nós temos que comprar os barcos. Se o privado não pode, a Constituição diz, é um serviço público, lá onde o privado não pode, o governo entra supletivamente. É o que estamos a fazer. Estado de Cabo Verde adquire, por causa de transportes aéreos interilhas, de adquirir 2 ATR e ter um terceiro ATR alugado. De encomenda mais um terceiro ATR. Isso para que fique público. Já está em comentário agora para a ELAC um terceiro ATR. Novo. Provavelmente no mês mais um. Para não ter, para não criar, portanto, backup. Não só para não ter mais à vontade na pole, mas também porque se tiver alguma avaria nunca te fica sem nada. Nunca te ACV que voa com o 3 ATR. Nunca. É agora que está a fazer. Eu tenho 50 anos de independência. Nunca te ACV que teve 3 ATR que circula na Serra de Cabo Verde. Mas não chega. Não chega por quê? A população aumentou, as posses aumentaram, ou seja, a possibilidade de viajar aumentou, e a demanda, por causa disso, cresceu, por forma em que é possível ter mais avião. Nunca se tem culpa aquele que tinha, nem o que passa anterior, não. No mês tem compra mais um avião. Vai-se fazer. Eu tenho 2 barcos encomendados, com características para as águas de Cabo Verde. Por quê? Porque não passa 3 anos no mercado internacional, encontra barco de segunda mão, com as características que esse que não ocha, que terá para comprar, porque essa beijo demais. Beijo para beijo, não tem aquele que não tem. Não queria um barco que tinha as características, mas que tivesse pelo menos uma vida útil ainda do ponto de vista económico. Não tem tido um nível de abstenção cada vez mais crescente e o senhor te acredita-me que ele é reflexo de incapacidade de resposta de governo? Não. Não está rotundamente não. Não está a chamar fenómeno de abstenção, é um fenómeno mundial. Esta deriva de estilos de governação que foi feita. Não seria, não está falando de 50% de abstenção nas autarcas e não, na legislativas anteriores teve 43% de abstenção. Estados Unidos elege presidente dos Estados Unidos com 39% de participação. 61% de população acaba a urna. Portugal agora faz as eleições presidenciais. Primeira e segunda volta. Com mais de 45% de abstenção. Você, nesse momento, na eleição na Hungria, quem que todo mundo, toda a imprensa já está a dizer que quem ganhou foi a abstenção.
a chamada dona abstenção, como eles dizem. Portanto, ele é um fenómeno global. Agora, nunca está contenta que tenha abstenção porque é fenómeno global. Minha é uma situação de Cabo Verde, uma situação específica que ser estudada. No mês tem no período intereleições, de ser capaz de encontrar as razões que podem motivar pessoas a ir para a urna. Para que não tome as medidas concretas para 5 anos depois, para não ter pessoas que estão à urna. MPD tem propostas disruptivas para conectar cidadão a Nunca, urnas. nesse aspecto da abstenção? Exato. Não, nunca tem propostas disruptivas. A nós o que não está a chamar de ser feito é cada vez mais o apoio que estão da população na boa gente. E o bate resolve paulatinamente que ele comece. E leva pessoas a entender, mas se voto vale a pena. Porque as grandes causas da abstenção a nível mundial têm a ver com isso, tem a ver com o estilo de governação que foi imprimido e que não fugir dele. Não está chegando no período eleitoral, não está fazendo propostas, às vezes propostas que nós mesmos sabemos nunca conseguir. Me por acaso nunca fazer, não está à vontade para falar. Nós mesmos estamos fazendo promessas que não sabemos como é realizada. Nosso país que tem condições de realizar, a nós nunca tem capacidade de realizar, de materializar. Não está chegando uma povo inocente, está votando nos gás. Não engana, está xingue, mas não engana. Já a próxima vez, de que ele 100 que não engana, só 50 que também, 50 que também. Ou então você vai estar para o outro. Esperando que aquele outro está fazendo. Ó, que tem vários partidos de arco de governação, de arco de governação, sistematicamente tem esse comportamento que provoca abstenção, naturalmente. A pessoa está cansa. Mas esse, outra vez, é uma opinião que taxa, mas deve ser visto de forma global. E tem a capacidade de construir um consenso nacional à volta de que razões eu tenho para combater a abstenção. No plano de estratégia eleitoral, a MPD tem alguma proposta que seria inconciliável com os adversários políticos? Bah, essa pergunta ali é um bocadinho complicado. Primeira razão, a nosso plano eleitoral, apesar de estar na fase final, ainda nunca pôr público. Não te pensa até a final da próxima semana. Se tudo correr bem, vai-se fazer uma apresentação pública do programa eleitoral. Mas nunca consta o programa eleitoral que os outros aliam. Ou seja, em termos eleitorais, nunca te pode ir. Em termos de princípio, sim. Há coisas que são irreconciliáveis. Por exemplo, nunca te tolera qualquer ataque à democracia. Qualquer. Nunca te tolera qualquer ação tendente a rever a Constituição para diminuir direitos e liberdades de pessoas. Nunca te sufraga nenhum ataque à justiça. Muito menos uma tentativa de rever a Constituição para transformar a justiça numa coisa dócil. Nunca te tolera nada que te cheira ataque a exercício livre de jornalismo. Nunca te tolera. E tudo nos propostas nesse sentido. E nesse sentido fortifica que esses setores ali, e todo alguém que tem propostas ao contrário, tenta em choque com nós. Tenta em choque com nós. Ou qualquer tentativa de condicionar o desenvolvimento desses setores ali, para nós é absolutamente irreconciliável com a nossa forma de ser, nossa forma de ser. Com base no discurso de líderes partidários, atualmente nota hoje alguns destas propostas de adversários, uma gratuidade de educação e redução de custos de transportes interilhas, foi inicialmente inibido para a administração, no entanto, foi gradualmente também adotado para o mesmo governo. O senhor considera que as propostas adversárias foi considerado de forma gradual como mais plausível? Não, nunca considero nenhuma resposta da oposição. Governo de MPD que considera nenhuma proposta de convenção. Tudo que nós não temos em ação resulta de um programa de governo que nos apresenta em 2021 e que foi sufragado no Parlamento. Mesmo tendo em conta que não foi obrigado a atacar outros setores por causa de dificuldades imprevisíveis que surgem durante o período de governação, das crises mundiais, todas elas, nunca se também especifica nenhum estudo, não sei qual é, não teve que fazer face a isso, mas a nós o que nos está pôr na prática, na educação, na saúde, na segurança, na emprego, é nós ideia que está escrito num programa de governo que é nosso contrato com a população. Que tem nenhuma proposta de oposição que não absorve ou que não toma. Esse é só para esclarecer.
Boca Durna só tem existir porque não tem bote que de lota da gente que ele apoia. Então, faz a favor de inscrever, ativa aquele sininho que te depois fazer agora. A mim está a chamar. Jornalistas têm um campo grande para trabalhar. Riba de que as propostas de nos adversários. Primeiro, gratuidade na educação e no ensino superior. Existe na ponte. Cuba quer fazer, a União Soviética quer fazer. Os países mais comunistas do mundo que eu conheço, isso quer fazer. Coreia do Norte quer fazer, entendo. Irão quer fazer. Estados Unidos quer fazer. França quer fazer. A nós não mais bom. Ninguém sabe ter recurso para fazer isso. E se pergunta ali porquê. Ele fala, não. Você apoia gratuito. Mas que está falando que está financiando. Onde é que está arranjando dinheiro? Que tem almoço grátis na economia. Nem na vida. Todo ato que você faz, toda ação gera uma reação. Tudo coisa que você faz, dá uma resposta. Jesus Cristo ia falava. Quem que crê símia, quem que crê cor de trigo, que está símia ervas. Está símia grão de trigo. Porque se resolve símia ervas, está 3 folhas de erva. Está chamada lei da semeadura. Ele é tão antigo quanto Jesus Cristo. E Jesus Cristo, se calhar, repetiu de outros que tinha sido antes. Portanto, se você dá ensino superior gratuito para todo alguém, universidades que funcionam sem professores que funcionam sem receber. Ensino superior que fazer essa investigação que fazer sem dinheiro. Se você põe tudo coisa grátis, você tem que fazer um que custa dinheiro para que isso não funcione. Ou você pensa fazer ensino superior sem universidade, sem laboratório, sem professor, sem... Até onde o Estado, a medida certa, até onde o Estado pode ir. E até onde... Porque tem outra coisa que é preciso falar. Tudo coisa que você toma de graça, alguém te paga. E ali a tapadinha que está pagado. E de meu que você te paga, e de companheiro que você te paga, e de aquele outro país que te paga, e do povo acha de graça. O senhor considera uma redução de custos de transporte entre ilhas e transporte aéreos é que reflexo de propostas de adversários? Não, nunca reduz nada. Nós, antes de Francisco existe como tal, por causa de São Nicolau, Maio e Brava ser considerados 3 setores deprimidos, o governo resolve fazer um baixo de tarifa de 40%. Isso é antes de Francisco chegar ali. Ou qualquer proposta de Francisco. Pergunta o pessoal da São Nicolau há quanto tempo que está a pagar 40%, 60% do bilhete de passagem. Francisco que existe como presidente do partido. As propostas de ali como presidente do partido. A segunda questão. O barco. E é preciso fazer isso claramente. Alguém pode prega, transforma transportes na Cabo Verde num serviço absolutamente público. Eu tenho que criar empresas de Estado para fazê-lo, porque senão ele é público. Eu tenho que ter dinheiro de tesouro para fazê-lo. Alguém tem que te apoiar aquele dinheiro no tesouro. Quem? Não está segura-me que está sair de bolso de nenhum presidente da República, de nenhum primeiro-ministro, de nenhum ministro, de nenhum presidente de Câmara. Ele é fruto dos impostos que são pagos pelas pessoas singulares e pelas pessoas coletivas. Portanto, ele tem uma lógica nessa gestão. Nenhum país do mundo quer fazer isso. Porque tem alguns países que resolvem apoio transportes terrestres gratuitos. Transportes terrestres. Públicos, autocarros. Dizem, por entrar, eu sei, eu dou volta. Mas nunca conheço nenhum país do mundo que põe transportes de avião de graça. Nunca conheço. E hoje manca-se muito menino, de andar ali. Nunca conheço nenhum que põe transportes marítimos de graça. Nenhum. Tem subvenções num montão de lugar. Sobretudo países onde há ilhas. Por exemplo, lá na Canárias, a mim da chegando com Crebai, por exemplo, de Las Palmas para Tenerife, está pago um bilhete de 95 euros. Um canarino está pago um bilhete de 42 euros. E como é que isso é financiado? É financiado através da Espanha, que recebe dinheiro da União Europeia. E como é que ele faz isso? No Orçamento de Estado de Espanha tem uma verba que o rei gera, chamada verba do rei, que é destinado a fazer aqueles tipos de compensação. Você está a perceber?
De onde é que esse recurso também? É também essencialmente do turismo. Ou seja, está plasmado na lei, mas dinheiro para subvenciona circulação entre ilhas na Canárias é retirado de um imposto que é feito sobre a atividade turística e quem que está a gerir aquele verbo é rei. A não ser que não está falando. Dinheiro para transporte de graça não está assim. Como alguém tem que pagar o barco que anda com o barco de papel, é que anda de sol, é que anda sem combustível. E tem que atracar no porto, o porto tem seus custos. A bancada adversária tem divulgado redução de custos na verbas de estudos e consultoria. Ele é suficiente para cobrir essa despesa? Né? Então, mais uma vez, vai querer uma demonstração de que nós adversários que está preparado para ser primeiro-ministro. É que tem noção de coisa que é gastado na verbas e coisa, e nem sequer coisa que é necessário para manter transporte interilhas. E é que tem em consideração uma coisa simples. Por que tem no orçamento de Cabo Verde um verba para estudos e consultadorias? É que grandes partes de grandes projetos de Cabo Verde é financiado do exterior. E não tem essa questão, ou não te deixa gente do exterior fazer projetos para Cabo Verde, dessa maneira. Eles pagam dinheiro o que eles quiserem. Ou não está falando, não, o nosso projeto é nós que está fazendo. Não opta para a segunda opção. É que é nós que opta. Pedro Pires fazer todo o tempo que foi primeiro-ministro. Carlos Veiga fazer todo o tempo que foi primeiro-ministro. Zé Maria fazer todo o tempo que foi primeiro-ministro. Por isso está a fazer. Porque ele é um verbo absolutamente fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde. Sem projetos, nenhuma organização internacional que está financiando. Nem Banco Mundial, nem FMI, nem BAD, nem União Europeia. Ninguém que está financiando nada, se quer saber e cozer o que está a fazer com ele. Para que está a servir? E qual é que é efeito? Diga o que está a fazer sobre ele. Que tem sobre a população. Na visão do partido, qual é a principal lacuna que o país tem atualmente? Nós temos vários desafios. O primeiro desafio que nos tem, que é fundamental porque ele é que é a base de tudo, e nos eleva nosso potencial de crescimento. Nesse momento, essa volta de 7%, não é 7,5%, não é o crescimento real é a volta disso, mas um bocadinho menos. O potencial de crescimento, nesse momento, calcular essa volta de 7%, no nosso ponto de vista, pode ser duplicado. No setor de trabalho nesse setor. Segundo grande insuficiência que não tem é claramente o setor de transportes. No mês de melhora a nossa capacidade de fazer as ilhas conectarem entre si, numa lógica de ter um mercado nacional que seja coeso, e em que cada alguém que está na praia pode comer coisa de São Nicolau, mas se começa de praia, quem que está na São Nicolau pode comer coisa de praia, se pode comer de Brava, de seja lá o que for. Ou seja, as produções são feitas em função das oportunidades territoriais e depois a sua distribuição tem que ser garantida. Transporte é um serviço público. Então, se você tiver privados a investir nele, você está fazendo negociação com privados em termos de contratos de serviço público. Se você tiver privados disponíveis para investir nisso, o Estado tem que investir. E se me falar um bocadinho, nosso problema é que é preço de transporte. Nosso problema é meios de transporte. No começo, está a resolver esse problema agora. Agora, um ano e tal, 2 anos. Não te acreditamos, a final desse ano, o primeiro barco para chegar ali. Aquele é outro assunto que tem que ficar claro. Alguém que te apanha um barco para cumprir para chegar ali. O barco também anda a fazer, é que está na montra. Então, a feitura de ele tem um montão de processos que tem que ser respeitados. Primeiro, tem que jogar preço, lança um concurso, busca financiamento, abdica obra para depois fazer barco. E barcos que está fazendo em menos de 1 ano, 2 anos. Barcos domésticos para circular entre ilhas, que não bote que se a fazer. É barcos para circular entre ilhas. A mesma coisa com os transportes aéreos. Bom, tem uma reforma que está em curso. Foi feita uma separação clara entre aquilo que é transportes domésticos e aquilo que é transportes internacionais. A verba que vai ser destinada ao serviço público vai estar afeta aos transportes aéreos internos. Portanto, a empresa chamada Linhas Aéreas de Cabo Verde. Este ACV, os transportes Cabo Verde Airlines, esse vai ter que se desarrascar no mundo internacional e vai ter que encontrar as soluções para o seu próprio financiamento. É assim que as coisas funcionam, é assim que estão projetadas. Não estou convencido, mas se não tem um grande problema a nível nacional, já nunca tem um grande problema a nível de transportes internacionais. A nível de transportes internacionais, Cabo Verde está bem servido. A importância da TACV tem duas vertentes. A primeira é regular o mercado, ou seja, garante
minimamente tem bitola para preços, que capô exagera para dentro daquilo que é normal, embora isso pode ser garantido com a concorrência de várias companhias mandam no negócio. Mas tem um segundo vertente, que é manter, dá alguma satisfação à nossa diáspora. Garantindo que mesmo lugares onde tem voos diretos para ali, tipo, se para pedir Guiné-Bissau, se para pedir Angola, se para pedir Moçambique, se para pedir Santo Tomé, se para pedir Brasil, que nós depois de tenha, que não tem um mercado de saudade bastante grande, mesmo que tenham outras companhias a fazer a ligação, que não tenha a possibilidade de poder saber a fazer. Mas ninguém se preocupar com a ligação com Lisboa. Entre Cabo Verde e Lisboa tem 14 voos por dia. 14 voos por dia. Ou seja, praticamente a cada 2 horas e picos, 3 horas, a cada 3 horas está um avião a sair, um a chegar em Cabo Verde. Um a chegar, um a sair. Para a Europa. Portanto, nunca tem problema com a Europa. Com os Estados Unidos, também está considera, mas nunca tem problema. Porque através de Lisboa ou de Açores, não pode chegar à América com alguma facilidade. Resta o problema dos preços dos bilhetes. Então, ainda tem um espaço para o negócio com outras companhias, essa ligação ali. Mas é preciso fazer um incrementar em termos de diversificação de seu uso para que está sendo. Portanto, esse é um segundo setor frágil. Um terceiro setor onde nós temos ainda algumas insuficiências é no setor da saúde. Mas é preciso deixar claro. Há várias vertentes da saúde. Há a saúde preventiva, há a saúde primária e há a saúde especializada. Nós temos problemas nas especialidades. Ele é que são os grandes problemas. Mas tem um outro problema grave que é notado, identificado, que é a humanização da saúde. Ou seja, a forma como os doentes são atendidos, mesmo havendo recursos. Esse é uma questão de recursos humanos que não tem que trabalhar. No Stanel, já não identificá-lo, é também fazer parte da nossa plataforma como um dos prioridades. Portanto, já há 13 grandes constrangimentos que nos também atacam nos próximos tempos. Como que o partido te avalia cumprimento de promessas eleitorais de últimas legislativas? Então, tendo em conta os condicionalismos que não teve que enfrentar, mas a nossa plataforma, o índice de realização do nosso programa eleitoral é bastante satisfatório. Não está a população de reconhecer isso. Ele é a segunda parte. Não está ele é bom, mas não está que assumir que está ele é bom. Há dificuldades, há lacunas. Não dá o 13. Não pode falar outros que durante algum momento não tiveram dificuldades. No setor de segurança tem alguns momentos de dificuldade. Mas é que gosta. Eu gosto que não se filme nada que não se foi balanço. É que gosta. E se o jornalista tiver paciência, não está convidado para ler aquilo que é o essencial do que se passou no último debate sobre o Estado da Nação, que foi o balanço desta legislatura. Porque esta legislatura começou em 2021. Nós não podemos falar de 2016. A legislatura de 2016 já foi avaliada e aparentemente positiva, porque não renova o nosso mandato. Portanto, o que foi prometido de 2016 a 2021 foi cumprido. O que acontece agora com 2021 e 2026 também, a mim taxa não foi cumprido. Ainda fica satisfeito que assumir. Não taxa, mas a esmagadora maioria da população, taxa não foi cumprido melhor. Nunca cumpriu tudo que usa, é verdade. Mas tem outras coisas que não faz, que está previsto, que não foi oferecido a fazer. E recursos de partido, de país, por mais que seja, que esteja tão grandece, ele é que é indeterminado, nem sequer é que é elástico. Tem limites. E aqueles limites que, para marcar, nunca te pode passar. A sociedade civil tem questionado o número de inauguração naquele espaço de tempo livre pré-eleitoral, mas que não pode explicar aquele número de fitas cortado antes da eleição. Que tem uma obra que foi inaugurada, que foi começado antes de 2021. Ou seja, o governo está a fazer aquilo que é normal. Fez projeto, construiu obras, realizou, está a inaugurar. Inauguração naquele espaço de tempo livre. Tudo. É ali que a hora inaugura. Na todo o país do mundo, o partido que te realiza, então inaugura na véspera de eleição. É que a verdura não. É só, e é hábito aqui na Terra. É só ver o que aconteceu em todos os governos anteriores. Quem que te inaugura a obra na primeira ano de legislatura? Nunca tem uma obra para inaugurar. Na primeira ano de legislatura, ninguém que tem uma obra para inaugurar. Só se for a obra de legislatura anterior. E
E qual é o ciclo dos projetos em Cabo Verde? É 3, 4, 5 anos. Portanto, não sei na fina mandato, não sei agora legitimamente aquilo que nós não fazemos. É só aquilo que eu queria deixar. É legítimo que o número de inaugurações naquele período antes da eleição, que continua com o que é ao longo de 4 anos anteriores. É super legítimo, já me desculpa, é super legítimo, que é a obra que nós não fazemos. Alguma única obra que inauguraram é a obra de Maria? Anterior Primeiro-Ministro? Não sei fazer Maria porque é anterior Primeiro-Ministro. Alguma única obra que inauguraram é a obra de Câmara Municipal? Tudo que é obra que foi inaugurada é obra realizada e financiada, concebida, realizada e financiada pelo governo. Culpa de nós se não construir a obra. Não se inaugura a obra, não construir a obra. Não curto com isso. O setor de saúde tem sido um daqueles mais criticados por diversos nuances, a mortalidade infantil e casos de evacuação, como sendo aquele mais recente caso de Dário Tavares Silva, que foi evacuado para Dakar por meio de uma organização privada. Mal que não te explica a incapacidade de resposta do Ministério da Saúde. Cá existe. Esse termo cá existe. Primeira questão. Cá tem aumento de mortalidade infantil. Tem baixa. Nos últimos 5 anos, todas as estatísticas têm baixa de 1%. De 2021 a esta parte. Ele deu-me link, eu nem sei. Todas as estatísticas do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional das Estatísticas dizem que a mortalidade infantil em Cabo Verde, só se nunca se papel da mesma coisa, é a mais baixa de África e é uma das mais baixas do mundo. Nesse momento tem 11 por mil. Ainda que não tenha um problema com o setor neonatal do hospital, de hospitais todos. Ainda não tem um problema lá, que está em fase de solução e que tem a ver não apenas com equipamentos sim, mas sobretudo com falta de especialistas. Que está em formação. Alguns desses. Nunca sei quanto que também. Então não tem esse problema ali também na Cabo Verde. Não manda pessoas para forma, às vezes, oportunidades de vida, toda outra oportunidade, é que também. E porque tem como obrigar. Se não pode obrigar ninguém a sair de Cabo Verde, que pode obrigar ninguém para Cabo Verde. Que ele é constitucional, ninguém pode fazê-lo. Agora, no cima falando, tem um problema que é no setor especializado da saúde. As novas doenças sistémicas existentes não tem problema com isso. Especialmente câncer. Nunca tem capacidade nos hospitais ainda de dar vazão ao do câncer. Nunca tem recursos humanos suficientes. Você chega no hospital de praia e pergunta quanto oncologista que tem. Você chega no hospital de São Vicente e pergunta quanto oncologista que tem. Você chega no hospital de São Filipe e pergunta quanto oncologista que tem. Você chega no hospital de Santiago Norte e pergunta quanto oncologista que tem. Você chega no hospital de São Antão e pergunta quanto oncologista que tem. Se que tem nos hospitais, como é que você espera que tem a nível de ilhas? Portanto, esse setor está equacionado. Não te considera, mas é uma das coisas que nunca consegui realizar durante o projeto, mas não sabemos fazê-lo. Certeza absoluta, é o novo hospital, um hospital de referência. Mas é preciso falar. Mas o hospital de referência é que é só pedra. É que é só construir o hospital. Boca de construir o hospital pode ser fechado depois para que funcione. É preciso, sobretudo, ter recursos humanos para ter um hospital. É um hospital que vai ter todas as valências. Vai ser um hospital moderno como nunca Cabo Verde teve. Vai oferecer serviços que nunca oferece. Mas até agora não tem problemas. Não tem insuficiências no setor de saúde, nomeadamente no setor de especialidade. Não tem um segundo problema na saúde. Falando, então repito, que é a humanização do setor de saúde. Ou seja, o nível de atendimento não é satisfatório. O nível de espera não é satisfatório. Se está nesse momento a trabalhar sobre isso, tem uma equipa de nacionais e internacionais que está a fazer um estudo, que deve ser na fase final. Nunca prometeu para ninguém, porque ele é concusa aqui, não te falei, acaba tal dia. É um estudo do comportamento do setor, na sua generalidade. Não tem um prazo para terminar, que é meados de 10 anos, mas é um estudo que só foi encomendado na final do ano passado. E que te leva a que a empresa que está a fazer estudo visita tudo a ilha, tudo a estrutura de saúde, tudo recursos humanos, fazer tudo medição que o mestre para botar ali. Agora, a realidade que subsai para fora é que não tem um problema de humanização do setor de saúde.
Os doentes não se sentem satisfatoriamente atendidos. Às vezes nem sequer é pela medicação, é pela forma de atendimento. Que começa com a feitura da ficha, a tal ficha. E que depois acaba em você estar 3, 4 meses à espera de um exame. Porquê? Porque, primeiro, você tem um laboratório que não é capaz de dar, que já não dá vazão. Daí a necessidade de um novo hospital com todos os recursos para isto. Porque senão tem que reconstruir ele naquele hospital que está. Não como. Solução ainda passa para o Buteng. Buteng novos exames que surgem com o tempo. Em decorrência das novas doenças que vão aparecendo. E das novas formas que nos encontra para não encarar algumas velhas doenças que estão cá que Tina nunca te conseguiu. Eu nunca te ver com ninguém para fora porque não gosto de ver com pessoas. Eu não gosto de ter pessoas de celular, de esse ambiente, para não pode trata na outra banda. Não está a fazer porque nunca tem outra forma. Solução é que é perpetua evacuação ad eterno. Solução é construir soluções ali na estruturas ali no país capazes de dar resposta. Nem capacidade de resposta, estrutura do setor de saúde tem capacidade de facultar evacuação para utentes? Que tem. É que tem toda a capacidade. Porquê? É preciso falar. Mas nós não temos pessoas para Portugal para o setor do Serviço Nacional de Saúde, para o setor público. Nunca vai que ninguém para privado. Porque nunca está por susto, Estado nunca está por susto. Evacuação de tudo que há que meste para se bater lá fora. E como nunca pode fazer para tudo, tem que cinge aquilo que é lei e aquilo que é a Constituição. Governar às vezes é preciso tomar decisão, mesmo que ele é que seja unânime para tudo. Não faz esse... A evacuação para Portugal é feita na base de um acordo que dura. Já tem anos. E é por isso que Portugal tem interesse em ajudar a fazer algumas coisas cá. Como cada vez que Portugal ajuda o setor de saúde na Cabo Verde, evita que alguém saia para lá. Engrossa esse setor, esses problemas lá. Porque tem problemas graves no setor de saúde na Portugal. Não estudos de comunicação social e estou. É o hospital está ficha, é greves para ali, é falta de dinheiro, é pessoas que estão consultar, é gente que fica na rua porque o hospital está deixando na porta disso. Tem um monte de problema lá. Existem esses problemas. Concretamente, questão do Senegal, que não tem sido pressionado para não evocar pessoas para o Senegal. Que tem um de que é doente que sai de ali, que vai ao Senegal, que trata no público. Tudo isso lá para privados. Lá tem clínicas privadas capacitadas para fazer determinadas coisas que nunca te pode fazer. Não nunca te pode fazer convênio de evacuação com o setor privado. Senegal que está disponível para assinar conosco um convênio no setor de saúde pública. No setor público de saúde. Porque esse tem esse problema que se resolve. Esse que tem condições para resolver o problema do setor de Cabo Verde. Até porque em alguns setores não estamos já com o Senegal. Alguns entes de saúde não estamos já com o Senegal. Portanto, as coisas se põem nesse aspecto. Ninguém se tem para pedir, ninguém se pede ninguém, mas mim é contra. Me é absolutamente contra o que se ser feito com o horário. Indecentemente se ter utilizado doença do miúdo para ações políticas. Tem um aproveitamento político claro. Acho que é indecente. O termo é este, é indecente, é inaceitável, é desumano. Portanto, nunca se entra nesse discurso de dar, data fica para lá. O que eu quero falar é que relativamente a Senegal, o que se está a fazer é levar o pessoal de Cabo Verde para o setor público. Há um esquema que foi montado no Senegal por gente que viu nisso uma oportunidade de negócio e todos os tratamentos que é feito na Senegal é pago. Podia haver a pergunta, mas o Estado não pode pagar? Não, não pode. Não pode porque nós não temos nenhum convênio com o Estado senegalês para pagar qualquer coisa de saúde lá. O que não podia fazer, mas se houvesse disponibilidade para isso, era tudo o cidadão não pôs o dinheiro na bolsa. Queria que as doenças vão cá. Mas guarda, tudo é real, é realizável um sonho desse. É um sonho. Talvez uma vontade. Nunca tem condições, verdadeiramente, para não pôr tudo o cabo-verdiano que tem necessidade, que é para bater na Senegal, no setor privado.
O atual governo tem celebrado os avanços macroeconômicos e o crescimento do produto nacional, desemprego também que se tem de crescer, graduação, o país passa para patamar de país de rendimento médio alto. Qual que é o balanço que o partido está a fazer de que as dados-lhe? Ele é um reconhecimento externo daquilo que se passa no país. Há alguém na Cabo Verde que tem um rendimento que muda, que aumenta drasticamente para cada cidadão desse país nos últimos anos. Tem alguém que está a falar isso? Do mais coitado ao mais abastado. Todos viram ainda que estão o seu rendimento melhorado. Mesmo aquele que não quer trabalhar. Porque o que circula na sociedade serve todo mundo. E, objetivamente, circula mais dinheiro em Cabo Verde hoje do que aquilo que circulava em 2021. No final do nosso primeiro mandato, no início deste mandato. Objetivamente, a massa salarial aumentou drasticamente. Objetivamente, com o advento dos PCFR, a maioria das classes da administração pública hoje se salário aumenta de forma substancial. Junto com a inflação? Não. Inflação tem sistema de qualquer jeito. Uma inflação que tem na Cabo Verde é que até deriva de atividade econômica cabo-verdiana. Como genes. Ele é importado de fora. Por que é que tem um aumento de inflação? Porque primeiro houve uma pandemia internacional que aumenta. Essa crise inflacionista ele é cabo-verdiano. Ele é mundial. Segundo, teve uma guerra. Para mim todas as guerras são estúpidas, mas essa é uma das mais estúpidas que existe. Esta é a última. A que eu vou falar é a última. O que aconteceu num país ou numa região que é responsável por 1/3 de todo os géneros alimentares de base que servem à humanidade. Está a falar da Ucrânia. Estou a falar da guerra na Ucrânia. Houve um aumento de transporte por causa de dificuldades derivadas da guerra na circulação de petróleo que é retirado naquela parte. Lá. Não estou a falar mais ou menos do país maior da Rússia, que é um dos os maiores produtores mundiais de petróleo e que é, ao mesmo tempo, um dos maiores, os primeiros exportadores de petróleo do mundo. Do mundo. O gás natural. Um conjunto de coisas. E o que é que isso fez? Primeiro, o combustível chega na Cabo Verde mais caro. Ele tem que subir. Segundo, todo o setor do transporte, que já está afetado pela Covid, teve que aumentar esse preço. Porque, entretanto, a gasolina subiu de forma drástica. E ao que o setor de transporte aumenta, não se usa absolutamente de fora. É natural que aquele custo de transporte seja refletido no produto. Era inevitável que as coisas aumentassem. Essa crise inflacionista, como eu disse, é uma coisa de Cabo Verde. Ele é uma crise mundial. Que nós temos sobre fazer muito bem. O aumento salarial, poder de compra, aumenta ou é justa a necessidade que não tem atualmente? Não, a mensagem aumenta. Minha percepção é que aumenta. E aumenta para mim, por acaso. Mas aumenta. E aumenta para mim, um reformado. Alguém que ia ser reformado, aumenta para mim. Mas aumenta claramente. Aumenta claramente. Ele é visto no dia a dia das pessoas. No dia a dia destas cidades. Buta bem. Na São Nicolau, ali na praia, buta xinte. Na Brava ou no São Vicente, buta xinte. Igualmente. Uns mais do que outros, naturalmente. Na praia buta xinte muito mais, porque na praia butem, digamos, a grande parte da atividade económica está aqui. E, nesse aspecto, o Linda considera, mas nunca se está a fazer, mas eu faria, não só constata a realidade. Tem, de facto, um aumento de condições de vida do cidadão em Cabo Verde nos últimos anos. Era assim que, por acaso, que o Banco Mundial e o resto da comunidade internacional nos consagra como um país de desenvolvimento médio alto. Porque o nosso produto interno bruto aumentou, o nosso produto interno, nossa produção interna, o nosso PIB interno bruto aumentou, o nosso PIB per capita aumentou, e condições de acesso a vários setores de vida humana melhora substancialmente, e tudo isso coisa foi medido.
Não bota trabalho. E a maior parte das medidas que não se faz. É pessoas, é instituições, que estão seguindo, que têm necessidade de dados para trabalhar conosco. Que medida? Então não tem só que se sentir feliz. A mim que está sentir triste a hora que Cabo Verde melhora. Não sentir triste a hora que alguma coisa que funciona. Não sentir triste a hora que tem alguns problemas no setor de saúde. Não sentir triste a hora que tem alguns problemas no setor de transporte. Não sentir triste a hora que tem alguns problemas no setor de segurança ou outro qualquer. Não sentir triste a hora que alguém dá o tiro assim, sim. Alguém nunca está sentir triste porque fulano que está a ganhar sem escuro e passa a ganhar sem direção. Não está sentir feliz. Eu que tinha casa, gosto de arranjar chão e está a fazer se raspar. Não está sentir feliz. Ou seja, tudo que chega a ser melhoria de país, não está sentir feliz. A mim que puxa o país para baixo. E é uma moda que pega nesse país, puxa o país para baixo. Tudo coisa que é mareado é transformado no acontecimento nacional. E as coisas boas, a gente faz de conta que... Por falar em descida, como é que não te avalia a queda de taxa de desemprego no país? Aquela é crescida, aquela é em subida. Baixa de taxa de desemprego é claramente um aumento do emprego. E há uma narrativa que está sendo construída que é porque jovens passam esse caminho. Jovens na Cabo Verde sempre passam esse caminho. Imigração em Cabo Verde nunca deixou de existir. Não tive maior saída nos últimos anos. Não, é quem é a maior saída. O que aconteceu é uma coisa simples. Na legislatura anterior, não considera uma das medidas fundamentais para não aumentar o turismo na Cabo Verde. Primeiro não tinha conclusão, mas o turismo é um setor estratégico importante. Para não aumentar o turismo na Cabo Verde era isentava países emissores de turistas de visto. O que é que aconteceu? A lei foi para o Parlamento, foi discutida e construiu-se uma narrativa de que nós estávamos a abrir as pernas e não estávamos a exigir nada em reciprocidade. E sempre no final, não. Há esses que estão sendo como turista. A não ser como turista. Ele caiu medida para ter reciprocidade. Mas, entretanto, há semelhanças do que tinha acontecido décadas anteriores com a questão do cidadão lusófono. No também trabalha junto da União Europeia, com quem não tem um parceiro especial, para não melhorar aquele protocolo de parceria especial, para não introduzir nela a questão da mobilidade, para não hoje, se a prazo, não conseguir melhorar nas condições de acesso nos seguintes a países europeus. Que a redução de taxa de desemprego nunca pode ser explicado para a saída de mão de obra e para a inscrição de jovens inscritos em iniciativas de formação profissional? Não. Sinceramente, não. Mas só termina aquele lugar da coisa. Ora, o que é que acontece? Na 2022, por nossa iniciativa, fazer, digamos, uma unidade nessa PLP, e a nós decorrem rapidamente com Portugal não faz um acordo, foi um acordo que é para nós ganhamos bem ali, mas nunca fez bem direito. Fez um contrato de trabalho, com segurança, com não sei quantos. Falei, sim, senhor, basta ter um contrato de trabalho. Abriu um espaço. Por que abre especialmente para Cabo Verde? Porque Cabo Verde tem mão de obra qualificada, fruto de trabalho desse governo. Quem massificou a formação profissional em Cabo Verde fomos nós. E jovens que se atualmente na formação profissional, sendo que esse que conta como desempregado, também que pode ter uma implicação naquele taxa? Não, é que pode ter implicação nenhuma. Alguém tem que estudar. Bem que te conta como desempregado. Naturalmente, alguém que estuda que está como empregado. Atualmente não tem mais alguém na formação profissional. É natural, não tem mais pedido, não tem mais demanda. Quem é alguém que está na formação profissional? É que alguém que cabeça, não. A taxa de desemprego até diminui. Não, é duas coisas diferentes. Nunca te pode misturar aquelas duas coisas lá. Nunca te pode misturar aquelas duas coisas lá. E, infelizmente, essa narrativa é construído contando a pessoas que têm conhecimentos básicos para fazer essa diferença. Agora, todo o país do mundo tem uma faixa de população que é menor, que é estudante, que quer emprego, que seja um emprego. Que te conta para ganhar essa taxa de desemprego. Tudo isso do mundo em si. Não quer ver que se inventa nada. Agora, é culpado. Porque te dá alguém formação profissional, porque te deixa alguém sair, porque te cria condições para alguém sair, e você fala assim, todo português que entra que crê, não, nunca consigo, a base boa. Você resolve o problema, você fala, não, gosto não está bem.
Então começa a dizer, não, eu não posso dormir jovens na rua para ganhar bem. Naturalmente, quem está para o estrangeiro, que tem melhores condições do que esse que está formado. Mas por que está formado? Porque alguém preocupa com a formação. Porque alguém cria condições no país para ser formado. Nunca tem que se corre atrás de que esse que já vai. Dia que se quiser bem, está bem. Imigração foi sempre um recurso para Cabo Verde, nunca foi um problema. No mês te pega que esse que ainda está ali, que é teu ainda. Teu. São milhares que no mês se põe na formação profissional. E pode-se garantir. Todo mundo da oposição pode brigar. Vão ficar cada vez menos. Porque quando mais jovens nos formam, mais pista de pujante, mais necessidade de ter alguém que está puxando para baixo. Menos necessidade de ter alguém para puxar para baixo. E olhando para a faixa etária juvenil, jovens e mulheres têm a mesma capacidade de atuação e tomada de decisão na cargos políticos? Não. Ainda nunca chega lá. Já é muito melhor do que ele que não tinha em 2016. Com a lei de paridade, não acaba para ter um enquadramento legal de mulheres. Mas ainda nunca tem um enquadramento legal de jovens para acesso obrigatório. Porque isso é uma escola que tem que se fazer dentro de partidos. Infelizmente, ou felizmente, nós democracia é uma democracia normal. Até vive de partidos políticos. Cá tem democracia no sistema cabo-verdiano sem partidos políticos. Cá existe. Os cargos de acesso por via eletiva, na sua esmagadora maioria, são de origem partidária. Sem contar que para se estar no Parlamento tem que estar afiliado no partido político. Ou tem que ser proposto. Pode que se afiliar, mas tem que ser proposto no partido político. Não são as pessoas que concorrem ao cargo de deputado, são os partidos que concorrem com listas fechadas para os cargos, para a Constituição da Assembleia Nacional. Então, quando é assim, você tem que ser capaz de criar dentro de partido escolas que te consigam saber, mas nenhuma sociedade que te desenvolve discriminando metade de sua população. E metade da nossa população é mulher. Se tem algum ato discriminatório, ele é mau. Ele deve ser corrigido. No avança teu, ainda falta muito por fazer. Como ainda não tem uma lei, por exemplo, que obriga a existência de lista zebra, ou você se você elege, você vai ter praticamente 50-50, o que seria o ideal. Mas, sobretudo, um país em que 73% da população tem menos de 35 anos, eu devia levar em consideração e devia estar refletido em todos os órgãos de soberania do país. Está refletido na sociedade, noutras coisas. Nas chefias, na escola, no trabalho. Está refletido tudo bem. Mas é que está refletido em órgãos decisórios, órgãos políticos, as instituições da nação, os órgãos de soberania, se quiser. É que está verdadeiramente refletido sobre tudo. Preciso fazer um trabalho adiante. É um trabalho que tem que ser feito dentro de partidos políticos. Ele é que é feito fora. E dentro de partidos políticos tem que ter capacidade de fazer esse trabalho, de chamar jovens, de chamar mulheres, de enquadrar mulheres, de ter mecanismos de obriga a nossa direção do nosso partido, na altura que se fazer isso, seja interna, seja externa, mas tem isso obrigatoriamente em consideração. É possível fazer, mas é que pode ser tudo feito à martelada. Tem que ter ações de formação, de capacitação, mas também de sensibilização para essa problemática. Homens têm que entender, uma metade da população é mulher, é que pode deixar-lhe parte. Mulheres têm que entender, uma metade da população é homem, é que pode deixar-lhe parte. E só não pode se não tiver as mesmas oportunidades e não for de capacidade, para nos capacitar de igual forma para toda a esfera da sociedade. Diz esta percepção, uma cartão de militante é um passaporte para entrar para a administração pública e o atual governo tem sido acusado de perpetuar aquela dinâmica. Tem propostas para não combater aquele fenómeno? Não, nunca concordo com esse fenómeno, é que nunca existe. Você tem tendência a, na cargos de confiança, você tenha militantes dos partidos a estarem lá. Mas a administração pública em si tem uma dose de partidarização que é histórica. Nunca devo esquecer. Mas antes da administração pública, a raiz filosófica da administração pública foi construída num regime de partido único, em que o partido era Estado. O partido estava acima do Estado. Era o chamado Partido Estado. Acessos a cargos de administração era preponderantemente o partido, era um sítio onde se ia recrutar jovens para depois transformá-los em dirigentes do partido
dirigentes políticos na administração pública. Foi durante muito tempo assim. Na 90, depois da nova Constituição, 92, Constituição 92, foi feito, digamos, um trabalho de alguma limpeza ou de mudanças de comportamento de todas as matérias. E que foi suficiente para não retirar aquela carga partidária que está na administração pública. Mas hoje, com as reformas normais que foram acontecendo, porque as pessoas foram ficando velhas e foram largando o trabalho para casa, nos é convencido uma incidência dele é menor. Quanto é? Nunca sabe falar. Nunca tem essa medida científica feita. É uma coisa que nunca preocupa as estatísticas do país. E tem um ato melindroso. E de duvidosa constitucionalidade vai fazer um inquérito para saber quem quer MPD, quem é de PSV na administração pública. A mim chama os cargos de confiança política, os conselheiros, os assessores, os diretores de gabinete, as secretárias, os condutores e mais que vou dizer que não pode, mais um ou outro que não pode incluir nesse leque ali, é natural que esse seja cargos de confiança e que esse seja ocupado para pessoas de partido ganhar a eleição. E que seja de escolha livre dos políticos. Nos Estados Unidos tem um fenómeno que está chamado, e não dá nos Estados Unidos, por exemplo, porque ele é sempre citado como uma democracia mais consolidada do mundo. Tem um fenómeno que às vezes passa despercebido ao cidadão comum. Tem a administração Carter, a administração Nixon, a administração Reagan, a administração Bush, a administração Clinton, a administração Bush outra vez, filho, a administração Obama, a administração... Por quê? Porque de cada vez que um presidente é eleito, é ter militar alguém para a Casa Branca. A hora que ele sai, é ter aquele militar alguém tudo junto com a outra vez. É pessoas de cargos de confiança que te lembra que têm sem mandato. A não nunca chega ainda aquele refinamento. Tendência que não tem, talvez por um grau de pobreza e dependência que pessoas têm de rendimentos, esse que tem uma forma de, mesmo na política, pessoas têm de rendimento, não estou dizendo no dia a dia, eu acho que tudo guerra que tem na volta de listas tem a ver um pouco também com isso. Pessoas que têm um determinado status de vida que botam tralele e problema até tem, porque está legal, nunca está cita nome, nunca sabe quem com quem, mas ele existe na sociedade e ele é visível para todo mundo. E pessoas que têm um determinado estatuto enquanto, ou cá tem nenhum, mas enquanto pessoas eles têm um quadro de origem, que está a ganhar um X. Esta por uma lista está como deputado, esta passa a ganhar o dobro. Esta organização civil é tudo em função daquele dobro, e não em função daquele metade, daquele verdadeiro que tem nessa quadro. E aqui Butrel. Vai ser um baque enorme, sobretudo se tem créditos, se tem um conjunto de compromissos que te assume e que depois é que te pode recuperar. Então, há isto também na sociedade. Mas, se me falar, as administrações têm nome, porque são pessoas escolhidas do presidente. É o que está a chamar cargos de confiança. Na administração devia ser assim. E na administração cabo-verdiana é isso. E mais, os cargos de confiança vão até os cargos dirigentes da administração pública. Mas isso é lei. Pode ter falado, não, já tinha tido uma lei no sentido contrário, que foi revogado. E por que foi revogado? Porque, na realidade, na administração ainda nunca tem isenção necessária para os quadros da administração servirem a qualquer político. Não servem. Então, isso é feito justamente para colmar essa posição. ECAE exclusivo do Ulisses, CIMECA foi exclusivo de Zé Maria, ECA foi exclusivo de Dr. Carlos Veiga e começa desde o princípio da República de Cabo Verde com esse tipo de coisa, que não está sendo um pouco reflexo, digamos, do facto de não ter feito 15 anos de um partido totalitário, monolítico, se possível monopartidário, e monolítico, quer dizer, mesma ideia, ninguém pode contestar, ninguém pode fazer nada, foi-se fazendo a escola. A base filosófica da nossa administração pública ainda é preponderantemente dessa época. Processos de concurso público para integração de quadros têm sido levados à risca? É uma pergunta interessante. Nunca sei na administração pública, muito menos nunca trabalho naquele setor lá, nem sequer nunca tem mecanismos de seguimento de tudo aquilo que é admissão. Para a lei, sim.
para a lei, todo quadro que tem administração pública faz um concurso. Sem concurso ninguém entra. Ainda há poucos tempos, um ano ou dois, foi feita uma lei que se chama Lei da Regularização dos Precários. Um conjunto de pessoas da administração pública que tinha vínculos efetivos com a administração pública. Não faz uma lei medida só para que alguém, justamente para a partir de agora, a partir da lei, para ninguém mais entrar lá, a não ser por concurso. Agora, várias categorias da administração pública têm várias carreiras. Há vários PCFRs da administração pública. E não são iguais. Não são iguais. Hoje em dia, a carreira profissional na Cabo Verde não é homogénea, não é igual para todos. Tem as especificidades. É tratar diferente daquilo que é diferente. Está a ver? Há uma carreira para médicos, há uma carreira para professores, há uma carreira para o pessoal do fisco, há uma carreira para os farmacêuticos, há uma carreira para os contabilistas, há uma carreira para os economistas, há uma carreira para tudo, para os serviços importantes. Há uma carreira para as empresas públicas, cada empresa em função de sua especificidade, há para os quadros especiais, uma da Assembleia. Ou seja, não é igual, mas o acesso é sempre universal, feito via concurso. A progressão e a promoção nas carreiras é feita em função dos PCFRs. Certeza, porém, que ainda neste mandato que vai começar, vai ser assim. Os cargos de confiança política vão ser de escolha dos titulares de cargos políticos. Como que o eleitor deve votar no Movimento para a Democracia? Para nós somos um partido mais aberto. Nós somos um partido mais liberal. Nós somos um partido de realiza massa. Nós somos um partido mais preocupado com os grandes problemas sociais da Cabo Verde. É minha percepção, é minha apreciação. Ele é um princípio fundamental do meu partido, quem que esteja diferente e que esteja mareado. Mas não suporta no quê? As grandes conquistas da sociedade cabo-verdiana foram todas conseguidas nos regimes democráticos com a governação da MPD. Os solavancos, os impulsos que foram dados grandes foram todos nesse período. Nos teve década de 90, no governo, o salto de Cabo Verde foi uma coisa absurda. Absurdo. Ninguém que sabe, ninguém que está ali. Mas ainda não sou um exemplo, ainda costuma dar sempre. Na Santa Cruz, tudo inteiro, onde tinha todos os serviços de Estado a representar, tinha um telefone. 61-4242. Aquele um telefone está no correio. Você chama de praia. Cada serviço tinha uma extensão. Era como uma nivela. Então era da extensão. Pessoas que sabem disso. Muita gente não sabe disso. Eu tinha alguém migrar na Lisboa. Primeiro, eu tenho que fazer 2 chamadas. Primeiro, eu tenho que chamar para correio, para aquele número. Para falar quem é que ele fala com ele. Depois bate chamar aquele alguém. Está marcando 1 hora. Está chamando aquele alguém. Aquele alguém também naquela hora que te chama. Aquele telefonista te atende. Depois, entra naquele cabine lá. É bom que você está chamando. Hoje, não está andando o mundo inteiro, sentado, cadê assim, com um telemóvel. Não. Quem que é responsável para início e consolidação de todo esse processo? Quando um ganha a eleição em 1991, Cabo tinha 13 liceus. 13 liceus. Tinha mais. Tinha uma praia, só sei, mas e aquele liceu só estava a Quintana. Tudo alguém disse que tinha que estudar antes de 90, sétimo, sexto e sétimo, tudo era sexto e sétimo ano, cada 12º, sexto e sétimo, e assim, igual são sítio, vou ver praia. Em 2001, quando eu saí de poder, tinha 38 liceus na Cabo Verde. Que tinha um município que tinha um liceu. E na altura já não tinha 17 municípios. Só praia já tinha 5. Sociedade de praia. Quando não está falando liceu, é que liceu parede, não. Liceu funciona. Com professores, com laboratórios, com água, com luz, com tudo. Com cantina, com biblioteca, com tudo. Esses saltos ali. E, entretanto, eu tive um país que cresce em média 8%. Quando no toma país, em 1990, o crescimento era negativo. E nem sequer quer saber de canto.
Porque a contabilidade pública era feita de papel almaço. Nunca sabe o que é papel almaço, sabe? Não, não. É só porque, sabe como pode ser? É que o papel almaço desapareceu há muito tempo. O papel almaço desapareceu desde a década de 80. Desapareceu. Era papel almaço, que era um papel que ainda existe, mas já que se chamava papel almaço, mas era um capa que tinha 4 páginas. E botação, tudo que botação está no contabilidade de Estado era feita pelo colapso. Vamos de vez em quando tem que corrigir. Pronto. Hoje, na 2000, tinha um país completamente organizado. Para não ter um saldo, para não fazer conta da década de 90, não teve que zerar o país. Pessoas que sabem. Pessoas que sabem. Mas também, a mim que sabe o que passa em 1910, na Cabo Verde. Não quer nascer, ninguém quer contar. Se um jovem que na 1990 ainda era nascido, ou na 1985 ainda era nascido, na 90 tinha 5 anos, é que tinha nenhuma obrigação de saber disso. Se ninguém quer contar, ele teve que ficar sem saber. Ora, 90 foi um ano de pulo, foi uma década de ouro. Foi o melhor que Cabo Verde produziu até agora. Esses 10 anos que tu tens aqui, em termos de realizações estruturantes do país, não, nem os 15 anos anteriores. Os 15 anos anteriores, pior. Porque não termina a legislatura no 2000, está a crescer 8%. Não receberam o tubete no 2016, está a crescer 0,5%. Nesse momento, está na 7 e tal. Portanto, pessoas podem falar, não, é o crescimento econômico. E que sem crescimento econômico não há nada. O que cria riqueza é o crescimento econômico. É a economia funcionando, produzindo e dando resultado. E é daquele crescimento que bota ter dinheiro, para botar na saúde, para botar no transporte, para botar na educação. Nunca se fala nada de novo, mas você só lembra pessoas, mas sim. Portanto, um país que cresce pujantemente da China, em 50 anos virou o que é. Saiu de onde saiu e virou o que é. Porque crescia entre 10% a 20% todos os anos. E não se preocupou com o resto. Foi crescendo e as infraestruturas foram aparecendo. As condições de vida foram melhorando. O boom do crescimento deu. E hoje é a segunda potência mundial. Mas não se tudo não sabe. Então, nesse momento, não tem um maior Estado social que nunca o país teve. Coisa que o senhor está escrevendo? Cerca de 90%, cerca de 50% do nosso orçamento é só para o Estado social. É para saúde, educação, produção social, emprego, promoção de emprego e formação profissional e superior. 50% do orçamento, que está nesse momento, é 92 milhões de conto. Que é outra coisa. Que é preciso, talvez, alguém fazer lembra. Na 1990, em 2016, quando o Motor chegou ao poder, o nosso orçamento era de 60 milhões de conto. Ele era financiado com o recurso interno em 47%. Hoje ele é 92%, ele é financiado com recursos internos em 90%. Não tem um orçamento que é mais de 1,5 vezes mais grande, mas não se está financiando quase na totalidade. Não tem recebido muito menos de fora para não financiar o orçamento do que anteriormente. Portanto, depois foi crescendo. Foi tornando mais robusto, mais autónomo. E aquele que não crê. Portanto, o crescimento econômico é fundamental. Porque é através do crescimento econômico que se faz o desenvolvimento econômico, que é fazer com que o bem-estar e a dignidade cheguem a todos. Igual não existe. Chegar de igual para igual, isso não existe. No planeta Terra não há nenhum paraíso onde há tudo igual. As tentativas que não teve na história de transformar tudo igual foi tudo para água abaixo, foi tudo para destruir a sociedade. São as tais chamadas sociedades comunistas que desapareceram, e, graças a Deus, porque é pura e simplesmente castrador de iniciativa de pessoas. Portanto, basicamente, essa é que é a minha visão sobre a questão de governação, dos resultados, como é que são percebidos e como é que não se pensa avançar ali para frente. Se fosse um cartão postal, coisa que o senhor Agostinho Lopes escreveu para convencer a eleitora a votar no MPD? Vamos continuar juntos. Seremos sempre mais fortes. Sr. Lopes, eu te agradeço pela disponibilidade de contribuir para um público muito mais bem informado e para quem te acompanha a Boca Dura, onde o Tapite continua a acompanhar o programa legislativo e hoje, qualquer propostas de nos outros candidatos. Doutor, hoje,
na grande eleitoral. Aí sim, consegui se inscrever e ativa o sininho. Até a próxima.